Amém. Se você quiser acompanhar, nós vamos hoje ver o Evangelho de João. No capítulo 6, e o desejo do meu coração é que nesta noite você possa afunilar a sua vida, percebendo o que realmente você está precisando, né? Eu louvo a Deus, porque quando Ele me chamou, sem nenhum mérito, nenhum privilégio, lá no alcoolismo, doente, revoltado, cansado. Mas quando Ele me chamou, eu tive o privilégio, eu até brinco às vezes quando eu estou falando com algumas pessoas que não creem, eu abro aspas e falo assim: eu cometi um erro, eu acreditei. Eu cometi um erro, eu acreditei que Jesus realmente era Deus, né? Espero que tenha ficado claro, aspas, né? Eu cometi um erro, na verdade foi o maior acerto da minha vida. Eu não tive mais dúvida. Lógico que isso não aconteceu do dia para a noite, em um único momento. Isso foi acontecendo, mas eu sei que foi literalmente acontecendo. Cada dia mais convicto de que Deus é Deus, mais convicto de que Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, é o Deus único, poderoso, santo. Em João, no capítulo 6, diz que, no versículo 16, né? Que quando chegou a tarde, os discípulos foram para o lago. E quando eles foram para o lago começou a se agitar, né? O mar começou a se agitar. Acharam aí? João 16. João 6,16, desculpem. E quando o mar começou a se agitar, eles já tinham remado em torno de 5 quilômetros, né? Então, o mar começou a ficar agitado, eles ficaram com medo. E aí entra o versículo 20. E é este versículo 20 que eu quero declarar o que faz diferença na vida da gente, né? O mar estava agitado, eles estavam praticamente na metade do lago, né? Esse lago, se você ler ali embaixo, está até escrito, ele tem em torno de 11 quilômetros por 25. Eles estavam mais ou menos no meio do lago, lá no meio. E Jesus diz então: sou eu, não temais. João 6,20, sou eu. Este sou eu. Que diferença isso faz, né? Às vezes a gente não tem noção do tamanho de uma palavra, né? Sou eu, sou eu. Quando a gente é pai presente, pai atuante, né? A gente sabe o que é para um filho, quando ele está sozinho em casa, ele escuta um barulho, e ele fica no quarto dele às vezes trancado. A hora que ele escuta a voz do pai dizendo assim: sou eu, ele já, né? Mal sabe ele que o pai é um coitado, né? Se tiver se tiver um cara armado lá com não precisa nem ser um revólver não, filho. O estilingue já era, né? Mas só dele ouvir aquela voz, quantas vezes já aconteceu até na minha casa, eles nem saem mais do quarto para ver o que está acontecendo, né? O sou eu, ele já volta a dormir. Ah, meu pai está lá vendo. No outro dia encontra o corpo do pai lá morto, mas tudo bem. Sou eu.
Só que em Jesus, isso é ainda muito, muito, muito mais profundo. Se você pegar o mesmo Evangelho de João, lá na frente, no capítulo 18, vai falar sobre a prisão de Jesus, né? E ali acontece algo fantástico. Em João 18 está escrito que quando os guardas se aproximam para prender Jesus, Judas dá um beijo, né? Para mostrar quem era Jesus. E os guardas, para demonstrar autoridade, né? Nós viemos aqui para buscar Jesus, o Nazareno. Nazareno não é porque nasceu em Nazaré, porque ele é o enviado, né? Quem é Jesus, o enviado, o Nazareno? O Nazareu em algumas traduções fala. E a hora que ele fala assim, sou eu, sabe o que acontece? Sabe o que acontece ou não? Os guardas, eles não só caem, é importante, tem algumas palavrinhas na Bíblia que passa bem desapercebido, mas se você ler com atenção, fala que os guardas se afastam, retraem, voltam atrás e caem. Não é só cair, eles vêm com todo o poder e autoridade deste mundo, com o poder, inclusive tanto poder que levam Jesus preso. Mas é importante notar, né? Também passa desapercebido, se você prestar atenção, Jesus é que se entrega, né? Eles não, o poder deles só existe porque Jesus dá. Mas quando Jesus fala, sou eu, todo o poder da terra, todo o poder do inferno, primeiro recua, depois cai. Não há poder que possa se aproximar de Deus. Não há poder que possa se aproximar desse Jesus que é Deus, o grande eu sou. Isso tudo está lá a primeira vez que Deus usa esse nome, para quem não sabe, está lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 3, né? Quando Moisés faz uma pergunta para Deus, né? Deus aparece na sarça, Moisés chega lá, Deus fala assim, agora você vai voltar lá de onde você fugiu. Você não fugiu do Egito? Volta para lá que eu quero que você liberte meu povo. Aí Moisés vai falar assim, mas Deus, né? Eu chego lá agora e falo assim, quem que me enviou? Como é que eu chego lá e falo assim, ó, eu vim aqui, mas eu vim aqui em nome de quem? E Deus fala assim para ele, diga que o grande eu sou te enviou. Esse é o nome de Deus, né? Eu sou. Não dá, como não tinha uma palavra para definir, né? Eu sou o quê? Diga que o grande eu sou me enviou. Então quando Jesus usa essas palavras, para nós talvez não tenha tanto sentido, mas para os judeus, para os conhecedores da Bíblia, do Antigo Testamento, o eu sou é algo grande. 2 capítulos à frente, João capítulo 8. João 8, né? No versículo, você pode ler desde o 21, mas aqui no versículo 24, Jesus declara, por isso eu vos digo, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Versículo 28, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Versículo 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. O capítulo 8, se você pegar desde o começo, vai ser aquele capítulo que Jesus perdoa a mulher adúltera, e em seguida ele começa a ser questionado pelos fariseus, pelos judeus, porque os judeus acreditavam que somente eles tinham a guarda da verdade. E Jesus fala para eles, olha, se vocês não reconhecerem que eu sou, eu sou, eu sou. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, o grande eu sou. Gente, depois que você entende isso, preste atenção, que coisa interessante. Todos conhecem a história de Tomé, né? Jesus ressuscitou, aparece aos seus discípulos, Tomé não estava lá. Quando Tomé
Aí Jesus aparece de novo, aí Tomé estava lá. E Jesus fala assim para Tomé: ó, coloca tuas mãos aqui no meu buraco, no meu braço, na minha mão, aqui do meu lado, e não deixe não sejas incrédulo, mas crê. Olha que coisa interessante. Tomé não coloca a mão, Tomé não confessa pecado. Sabe o que Tomé diz? O que ele diz? Alguém lembra? Meu Senhor e meu Deus. Ele só diz isso. Gente, o que Tomé fez na verdade? O que Tomé fez? Ele fez uma declaração profunda de fé. Ele acreditou, declarou, e no momento que ele declarou aquilo, pecados foram perdoados, as dúvidas foram destruídas. No momento em que a gente declara esta fé, mas não da boca para fora, não é uma fórmula, é uma vida. E hoje, cantando uma canção que, se der tempo, eu vou tentar cantar para vocês. Hoje o dia todo eu fiquei com essas palavras na cabeça, e me veio muito à mente uma coisa que eu já disse aqui há algum tempo atrás, mas vou repetir hoje. Eu me lembrei muito da minha mãe, da minha avó, que eram pessoas analfabetas, ignorantes, não ignorante no sentido ofensivo, mas ignorante. Não sabiam ler, não sabiam escrever, sabiam rezar, né? Sabiam rezar. E ensinavam a gente a rezar, né? A gente nem percebe, mas as canções que a gente cantava, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Que mais? Só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero vir lá nos... Olha só, né? Não sabiam ler e escrever, mas já nos ensinavam, já nos faziam ter a esperança do céu, né? Eu lembro que a gente cantava assim: com minha mãe estarei na santa glória, né? Só que a gente cantava para infernizar ela, a gente cantava assim: com a minha mãe estarei na santa casa ungida. Falando que ela ia ficar internada, né? E ela ficava, e aquelas coisas de família que a gente tem, né? Então assim, e eu lembro que naquela época eles não tinham conhecimento do demônio, eles não tinham conhecimento do exorcismo, mas eu me lembro de muitas vezes minha mãe e meu pai falava assim: olha, só para contar com mais poder, né? Era criado em sítio, lugares desertos, lugares que tinha muita feitiçaria. Então volta e meia tinha umas coisas estranhas acontecendo, vozes, passos. E naquela santa ignorância, né? Naquele jeitão de não saber nada, minha mãe muitas vezes falava assim: filho, se você vê alguma coisa, escutar alguma coisa que você não souber de onde vem, reza o crer em Deus Pai. Gente, o que é rezar o crer em Deus Pai? É declarar fé. E é interessante, pode fazer a experiência no dia que acontecer qualquer coisa com você. Quando você começa a rezar com plenitude, né? Com convicção: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você notou que em toda essa... Vocês sabem rezar o creio, não? Sabem? Vamos lá? Creio Todo-Poderoso, Criador e seu único Filho, que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na vida eterna. Agora vamos rezar o símbolo Constantino Nepomuceno. Aquele lá é sacanagem, né? Grande pra caramba.
Me fala uma coisa, você rezou inteirinho. Em qual momento aí houve a expulsão do demônio? Que hora aí você falou assim, sai Satanás, está amarrado? Que interessante, né? Não tem. Mas faz a experiência de declarar esse credo em qualquer situação demoníaca, e você vai ver o diabo correr, e você vai ver que o mal vai embora, e você vai ver que tudo cai, porque não há nenhuma oração de maior poder para exorcizar o diabo do que declarar a fé em Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem deixar de ser atormentada pelo diabo? Tem gente que fica o dia inteiro, está amarrado Satanás, não é assim que você já viu gente assim, não? Fora Satanás, sai daqui diabo, não sei o que. Eu falo assim, né? Fica falando assim, está amarrado, amarrou tanto o diabo que amarrou na própria perna às vezes, né? E está arrastando o diabo para todo lugar que vai. Está amarrado, o diabo está junto. Fora, tem gente que fica o dia todo conversando com o diabo e não passa um minuto professando a fé em Deus. Enquanto que professar a fé em Deus é que faz o diabo correr. Você fala para o diabo fora, ele volta. Fora, ele volta. Mas quando você começa a falar assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o diabo vai para nunca mais voltar. Amém? É isso que falta para nós. Nós somos um povo que tem vergonha às vezes de declarar a fé. Nós somos hoje um povo que nossa fé parece que está estacionada. Temos medo de tudo e de todos. Tem gente que pensa que cristianismo também é umbanda, é macumba, é feitiçaria, né? Coloca a cruz na porta para afastar o diabo. E não percebe que às vezes leva o diabo para dentro de casa, nos filmes, nas músicas que faz e que vê, nas palavras que fala, nas atitudes que tem. Não percebe. Então a gente precisa de aprender. O que Jesus nos fala, nos ensina, é que se nós não compreendermos que Ele é o grande eu sou, morreremos no nosso pecado. Gente, perceba a profundidade disso. Os guardas chegam com toda a pompa para prender Jesus. Se eu não me engano, acho que era 100 guardas, foi uma guarnição inteira lá, 50 ou 100. Era muita gente. E quando Jesus fala, eu sou, eles bluffed. Jesus não fala assim, eu te repreendo, fora Satanás, comigo não sei o que lá. Não. Ele só declarou a verdade. Ele só declarou aquilo que Ele é. E muitas vezes o que falta para nós, sem nenhuma arrogância, nenhum orgulho, é declarar quem é esse Jesus. Quando Pedro declara, se eu não me engano em Lucas, ele fala, né? Quando ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus fala assim, bem-aventurado Pedro, porque não foi nem a carne que te declarou isso, mas foi o Espírito Santo, e tu és Pedro. A moda agora, gente, tem hora que eu não consigo entender as pessoas. A moda agora é falar mal do Papa Francisco, alguns, né, católicos. Gente, eu vou ser sincero, crente, espírita, falar mal do Papa, amém. Amém. Agora, quando o católico começa a se levantar contra o próprio Papa, alguma coisa está errada. E não está errada com o Papa, porque Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o resto que ele falou. Alguém sabe? Tem continuidade, não tem? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ontem até me mandaram um vídeo questionando, nem chama de Papa, o cara que fala lá, fala que ele é defensor de Nossa Senhora de Fátima, não sei o que, ele nem chama de Papa, esse Francisco. Gente do céu, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque as pessoas não querem declarar a fé, elas querem arrumar a culpa do diabo, elas querem lutar com o diabo, elas querem falar com o diabo. Meu irmão, não perca tempo falando com o diabo, fale com Deus. Seja qual for o seu problema, o que fala? Ele vai, veja, olha, mas olha, se fosse a gente cantando, seja qual for o seu problema, repreenda o diabo, ele vai correr de você. A nossa preocupação é ficar repreendendo o demônio, pondo culpa no demônio, sabe, colocando situações que só o demônio tem poder. Você está assim, porque as pessoas têm inveja de você. Mentira. Salmo 111,
fala que a inveja faz mal para o invejoso. Não caia nessa de achar que você está assim porque as pessoas têm inveja de você. As pessoas vão ter inveja de você. Você é cristão, você crê em Deus. É impossível alguém olhar para você e não ter inveja, mas o azar é deles. Leia o Salmo 111, está lá. Não podem ver um filho de Deus sem sentir inveja, e é isso que vai acabar com eles. Eles vão sentir inveja, mas a inveja faz mal para eles. Aí as pessoas começaram a falar assim: ai, você está assim, sabe por quê? Porque tem inveja de você. Aí você fala assim: ai, agora eu entendo porque que eu sou tão legal e as pessoas têm inveja de mim. Além de ser mentira a inveja, ainda colocaram orgulho no seu coração. Olha que desgraça. É uma desgraça atrás da outra, é isso que o diabo faz, porque perdemos tempo conversando com ele. Se você não descobrir quem é o grande eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Vai morrer preocupado com o que você vai deixar para os seus filhos. Vai morrer angustiado. Gente, eu acho mó barato as pessoas que ficam discutindo assim: ai, se eu morrer, eu não quero que a minha mulher case de novo. Ai, se eu morrer... Gente, se eu morrer, eu vou para o céu. Se a minha esposa tiver mais 10 homens, azar dela, eu vou estar com Jesus. Você acha que eu estou preocupado? Ai, se eu morrer, eu quero ser enterrado com flor natural, eu não quero flor de plástico não. Gente, se eu morrer, e se vocês quiserem fazer coxinha, faz, não vai dar muita, né? O Cassiano dá bastante, o Marcião está dando já umas empadas, né? Já dá para fazer uma lasanha, né? Mas se quiser pegar e fazer coxinha, gente, você acha que eu estou preocupado? Ai, as pessoas ficam com umas angústias no coração. Se você não conhece o grande eu sou, essas coisas começam, sabe, a tomar conta. A tomar conta. Me mostra, alguém aqui conhece, já viu cadáver ficar jogado aqui na praça? Alguém já viu o cadáver ficar num lugar onde ninguém sabe onde está? Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu estou te falando. Depois que você morreu, o problema não é seu, é dos outros. Ai, mas e se alguém pegar o meu corpo e fizer isso ou aquilo? Azar dele. Eu vou estar com Jesus. Outros gostam de colocar a culpa na macumba, né? Ah, meu irmão, você está assim porque fizeram macumba contra você. E eu costumo dizer, porque é o que eu creio: se fizeram macumba contra você, e essa macumba pegou, é porque você está muito longe de Deus. Porque aquele que habita na sombra do Altíssimo, lembram? Praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém ou não? Aí alguém vai lá, faz uma macumbinha: ai, eu estou com câncer porque fizeram macumba contra mim. Não pode ser. Não pode ser verdade. Ah, Marinho, mas eu fui orar com fulano, com o padre, não sei quem. Meu irmão, amém, se ele crê nisso, eu não posso crer nisso. Deus abençoe a vida dele. Mas se a macumba está pegando contra você, se a inveja está te atrapalhando, sinto muito. O problema está que tem uma porta aberta aí. Vamos fechar essa porta. E qual é essa porta? Nos falta declarar quem é o grande eu sou. O Onofre, fica de pé aí, Onofre. Onofre, se eu estiver errado, você vai me corrigir, né? Você fala alto. O Onofre é corintiano, isso é um grande defeito. A gente perdoa, abençoa, ora por ele direto. O Onofre é um irmão de caminhada, nem sei de quanto tempo, né, Onofre? Uns 30 anos, se não for por aí, né? Acredito eu. Caminhamos muito juntos, graças a Deus, tivemos muitas bênçãos. E o Onofre está com um nódulo num rim, 2 no outro, né? Se eu não estiver errado. E quando ele começou a fazer os exames, foi para Barretos ou Jales? Jales, né? Que o hospital de câncer de Barretos também tem agora a filial em Jales, né? Meu sogro também fez o tratamento lá. E o médico marcou uma cirurgia final de julho, 1º de agosto, né? Dia 1º de agosto. E coincidiu com uma data em que ia nascer a neta do Onofre. Quando a gente olha assim, pensa que já é bisneta, né? Porque está bem acabado, mas tudo bem, né? Hoje eu não posso perder a oportunidade, né, filho? Pegar um corintiano assim de cara, que vai contar um milagre, e eu não puder tirar um, né? E o Onofre pediu para o médico então que desse um tempo. E o médico falava para ele várias vezes assim: mas precisa de operar, porque você sabe, né? Milagre não existe. Várias vezes, não, Onofre, ele foi falando isso, né? Então, o senhor quer lá, vamos tentar esperar, mas você sabe, né? Fica pronto, milagre não existe. E se você está vendo o Onofre, você vai perceber que várias vezes ele veio aqui no final receber as orações, né? Várias segundas-feiras ele esteve aqui
Ele até falou, não vou toda, mas várias vezes ele vem, recebe oração com bastante humildade. Você vê 30 anos de caminhada, mas tem a humildade de vir pedir a oração junto com a gente aqui, né? Porque nós sabemos do que somos feitos, né? E louvado seja Deus, passou, a neta nasceu, tal. Ele voltou quarta-feira para o médico. O médico olhou os exames de novo, falou assim, vou fazer mais ou menos o que você falou para mim, tá? Não sei, né? Não vai precisar de cirurgia, porque diminuiu, né? Você sabe, né? Milagre não existe não, mas diminuiu, né? Diminuiu e agora já não tem mais necessidade nenhuma de cirurgia, né? Então, vamos deixar assim mesmo, né? Depois você volta aí, a gente vai ver o que é, né? Aí o Onofre disse que não aguentou e falou assim, doutor, de vez em quando um milagrezinho ainda existe. Louvado seja Deus, de vez em quando um milagre ainda existe. Amém? 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 Mas sabe, meu irmão, eu fico feliz, é óbvio. Toda cura me alegra muito. Mas sabe o que me alegra? O que me alegra é que independente da cura ou não, o Onofre não largou sua fé. Independente do que o médico falou, ele declarou a sua fé e viveu a sua fé. Muitas pessoas que eu conheço estiveram na mesma situação que o Onofre, falam assim, meu Deus, o médico disse que não tem cura. E entra em pânico, entra em desespero. Gente, é uma coisa tão engraçada. Olha o cristianismo como é que ele é engraçado. Quais são as melhores mãos que existem, você sabe? As melhores mãos que existem, quais são? Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Quais são as melhores mãos que existem? As mãos de Jesus, né? Só que é gozado quando um médico chega para você e fala assim, olha, eu fiz tudo o que podia fazer, agora está nas mãos de Deus. O que é que você faz? Você entra em pânico. Não é assim? Já entra em desespero, meu Deus, ele vai morrer, porque o médico falou que ela está na mão de Deus. Você tinha que chorar quando o médico falou que estava na mão dele. Quando o médico fala assim, agora está nas minhas mãos, meu irmão, chora, reza, grita, pede ajuda de Deus. Mas quando o médico chega para você e fala assim, olha, não tenho o que fazer, está nas mãos de Deus, você fala assim, então eu vou para casa, vou deitar e dormir. Você conhece mãos melhores? Conhece não? Sempre que eu vejo isso eu lembro do testemunho da minha filha, né? Já contei aqui várias vezes. Mas quando o médico disse que ela não sairia viva da Santa Casa, a minha esposa ficou lá. Meu cunhado, que até o meu sobrinho está aqui hoje, meu cunhado teve um sonho, meu cunhado não tinha visto, ele teve um sonho que era exatamente o rosto da minha filha, Deus tratando com ele, ele levantou de madrugada e passou a noite orando. Vou abrir um parênteses aqui, quando eu falo que Deus é louco, ninguém acredita, né? Deus tem jeito de agir que ninguém acredita. Naquela época meu cunhado era alcoólatra. Deus acordou um alcoólatra para orar de madrugada. Depois Deus libertou ele. Mas Deus não está nem aí com os teus pecados. Se você estiver atento, no meio do teu pecado Deus vai te acordar. E meu cunhado acordou e orou. E no outro dia minha filha foi curada. Anoiteceu, amanheceu, não sei que hora que ela foi curada. Eu sei que ela estava curada quando foi à tarde. O que eu estou te falando é o seguinte: quando você confessa, professa sua fé, não é que não dói. Entenda. Eu não sei como foi o coração do Onofre, nós não conversamos sobre isso. Não é que você às vezes, não sei se o Onofre teve ou não, mas às vezes tem uma preocupação, né? Meu Deus, será que vou conseguir chegar? A gente fica preocupado, a gente é humano. A gente é humano. Mas é diferente quando você professa a sua fé. Eu sei o Deus em que eu tenho crido. Quando Tomé confessou sua fé, meu Senhor e meu Deus, Bloft. Gente, não precisa mais nada. Tomé foi perdoado ali, restaurado e continuou sendo apóstolo. Quando aquela mulher lá em Marcos no capítulo 7, uma mulher chega para Jesus e fala: Jesus, minha filha está com um demônio. Aí Jesus fala assim: não é bom tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Gente, são palavras duras, não são? Que palavras duras. Pois aquela mulher só fala assim: pois é, mas os cachorrinhos também comem o que cai da mesa. Ela não falou: Satanás, sai da minha família. Ela não ficou discutindo com Satanás. Ela só professou a fé. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há momentos que nós só precisamos professar uma fé. Eu creio que Deus existe.
Eu creio que Ele é Deus. E aí quer a pessoa morra, quer ela viva, quer o emprego venha, quer não venha, não importa mais o que aconteça, eu começo a professar a minha fé. Quando aquela mulher professou a fé, Jesus olhou para ela e disse: olha, nem em Jerusalém eu encontrei uma fé igual a essa. Pode ir para casa, tua filha já está livre. Quando aquele centurião vai atrás de Jesus e fala: ô Jesus, meu servo está lá morrendo. E Jesus começa a caminhar para a casa dele e fala assim: não, Jesus, não precisa ir não, porque eu também tenho empregado, e se eu falar para o empregado vai, o empregado vai. Jesus parou e falou assim: puxa, que fé, não encontrei fé igual essa não, pode ir embora, teu servo está curado. Chegou lá em casa, o servo estava curado mesmo. Quando se professa a fé, é a oração mais poderosa que existe. E nós às vezes ficamos, meu Deus do céu, novenas, trezenas, dezenas, nem sei quantas quinquênios às vezes. Veja gente, eu não estou desprezando nada. Toda devoção é uma bênção. Toda devoção sincera nos leva mais perto de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes perdemos até perdemos a guerra, mas perdemos um tempo grande, porque ao invés de professar fé, nós damos valor à doença. Ao invés de gritar ao grande eu sou, nós murmuramos, reclamando do que está nos acontecendo. Entende o que eu estou te falando? Nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos de aprender a proclamar fé. Nesse aspecto, gente, como é uma bênção o louvor. Não, alguns louvores só falam o que a gente quer ouvir, né? Há alguns louvores que engrandecem mais o homem do que a Deus. O ser humano é muito engraçado, né? Se você vai num casamento, você escuta uma canção que fala assim, não sei se vocês já escutaram: para onde tu fores irei. Já viram essa canção? Que o noivo canta para a noiva, ou a noiva canta para o noivo, né? Para onde tu fores irei, onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus, meu caminho. Nossa, e o noivo canta para a noiva, os dois. E é tão interessante, gente. Essa música é bíblica, está no livro de Ruth, né? Acho que é de Ruth. Mas sabe para quem que essas palavras foram faladas? Você sabe? Essas palavras são bíblicas. Para onde tu fores irei, onde tu repousares eu repousarei, teu Deus será o meu Deus, jamais me afastarei de ti. Essas palavras foram ditas de uma nora para uma sogra. Olha que bênção. Olha como é que a Bíblia é diferente da vida real, né? Na vida real a sogra é a cascavel, a jararaca. A gente pinta a casa de verde e fala para a sogra: ô sogra, vem me visitar, é na casa verde. Um dia antes você vai lá e pinta de amarelo para ela não achar a casa, né? Na Bíblia não. Na Bíblia a nora fala para a sogra assim: ô minha sogra, meu marido já morreu, mas para onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Essa é a bênção verdadeira, quando você pega a palavra de Deus no que ela realmente quer dizer, quando você declara fé. Não há nenhuma oração de exorcismo maior do que a declaração de fé. Não há nenhuma oração de cura maior do que a oração de fé. Não há nenhuma oração de libertação maior do que uma oração de fé. Se vocês não entenderem, disse Jesus, que eu sou, vocês morrerão no seu pecado. Sou eu, não temam, disse Jesus para os que estavam no barquinho lá no meio da tempestade. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou, eu sou, eu sou. Até os guardas, até aqueles que tinham poder e tiveram e exerceram poder para prender e matar o Jesus humano, quando ouviram a declaração de autoridade do nome eu sou, caíram, recuaram e caíram. É importante isso, gente. Às vezes são palavrinhas: os guardas caíram. Não, eles recuaram e caíram. Não puderam suportar aquela verdade, não puderam suportar aquela declaração de fé. Nesta noite eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. E a declaração de fé, gente, é algo tão poderoso, tão tremendo, tão violento nas esferas celestiais contra os espíritos do mal. A declaração de fé é tão violenta que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro em Atos capítulo 16, né? Crê e será salvo você e toda a sua casa. Crê, crê. A declaração de fé é algo tão violento que em Romanos no capítulo 10 o apóstolo Paulo escreve assim: com o coração se crê, mas com a boca
se confessa para a salvação. A boca, vocês percebem, quem vem aqui sempre, quantas vezes eu insisto para você abrir os lábios para orar? Talvez você nem perceba, talvez você nem goste. Você fala, pô, mas que saco. Eu não gosto de rezar alto. Meu irmão, minha irmã, quando se professa com os lábios, não dá para professar com o pensamento, entende isso? Você não confessa com o pensamento. Mas Deus, não sei o que, Deus lê mesmo o pensamento, mas a alegria de Deus é ouvir a sua voz. Tenta levar um casamento adiante, sem falar para tua esposa ou para o teu marido, eu te amo. Você pode ter o pensamento todo dia, mas se você não expressar isso, não vai dar certo. Eu preciso expressar, eu preciso proclamar a minha fé precisa ser proclamada. E nesse aspecto, é uma bênção quando você louva, né? Quando você declara, lindo, lindo, lindo és, é uma bênção, né? Sem você perceber, às vezes, você declara uma fé. E é uma bênção quando você faz isso convicto, consciente, sabendo o que você está cantando. Não sei se vocês percebem, quando a gente vai cantar alguma canção um pouco diferente, por exemplo, quando eu fui ensinar a canção de Jó, eu gosto de explicar, porque eu gosto que você saiba o que você está cantando, porque é muito importante você ter consciência do que você está falando. Não adianta nada. Eu me lembro que teve uma época aqui na Praça Barbosa, uma época que ela era bem escura, ficava muitas prostitutas, drogados. E uma vez encontrei um pessoalzinho, eu conheço o pessoal da igreja evangélica, de muitas igrejas, né? Encontrei irmãozinhos que a gente já tinha feito algumas noites ecumênicas juntos, e eles estavam aí na praça, segundo eles, né? Evangelizando. Mas sabe o que eles falavam que era evangelizar? E eles iam até um drogado, uma prostituta, porque a Bíblia fala assim que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo, né? Então eles iam lá, irmãozinho, fala aí, Jesus Cristo é o Senhor, fala aí. Jesus Cristo é o Senhor. Pronto, está salvo. Eles não conseguiram entender que essa confissão com o coração se crê. Então encontraram com esse cara, hoje nós já salvamos 12 pessoas. E no outro dia estava tudo se prostituindo aí do mesmo jeito. Foi, sabe, era só uma questão de orgulho, de arrogância para dizer que estava, mas não estava fazendo nada. Não havia uma convicção. Esse que é o problema, eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou falando. Eu preciso de crer no que eu estou falando. Eu assisti um filme ontem muito interessante, só que eu esqueci o nome. Eu sou bom. É uma menina que é gordinha, e ela está com a estima lá embaixo. A autoestima dela estava abaixo de zero. Ela leva um tombo, bate a cabeça, e aí na cabeça dela, ela perdeu todo o peso e ficou linda. E é interessante, não mudou nada, na verdade ela acordou gorda do mesmo jeito. Só que quando ela teve autoestima maior, ela foi lá, arrumou o emprego que ela queria, arrumou um namorado, tal. Então o filme é muito interessante porque ele mostra algo interessante, que quando a pessoa tem uma convicção do que ela realmente é, que não depende do exterior, as coisas começam a acontecer. E quantas vezes eu já vi isso acontecer com muitas pessoas no nosso meio, que vieram para cá e continuaram sendo quem elas eram, baixinha, gordinha, cabeluda, careca, mas mudou a visão que ela tinha dela mesma. Ela tinha a visão dela e a visão do mundo. Ela passou a ter a visão de Deus. Isso é professar fé. Precisa vir da convicção. E nesta noite eu quero te convidar a começar uma caminhada de fé. Meu irmão, minha irmã, as palavras que nós damos aqui, a maioria delas, elas não são para você ir para casa e falar assim, nossa, hoje eu fui curado. Louvado seja Deus, que aconteça todo dia o testemunho que teve na vida do Onofre, como tiveram, graças a Deus, muitos outros, né? Louvado seja Deus. Mas veja, as palavras são para que você comece um caminho, comece um tempo novo. Nós precisamos de ter um tempo novo diante de Deus, porque vai chegar um momento em que será o último, né? Esses dias eu tive a alegria de ouvir algo que marcou muito meu coração, né? Nós nos preocupamos em guardar tantas coisas, né? Mas você percebeu que tudo que a gente guarda, quando eu morrer, só vai ser bom para o outro, né? Você guardou dinheiro e morreu, vai ser bom para quem? Para os outros. Você guardou um monte de roupa e morreu, vai ser bom para quem? Você comprou 6 casas e morreu, vai ser bom para quem? Tudo que eu acumulo vai ser bom depois que eu morrer para os outros. Enquanto eu estiver vivo eu posso aproveitar. E alguns não aproveitam, né? Eu conheço gente que tem um patrimônio violento e vive como mendigo, não adianta nada, né? Mas tudo que eu acumulo, se
eu não usar em vida, só vai ser bom para os outros. Só tem uma coisa que eu posso acumular, e quando eu morrer vai ser bom para mim. Sabe o que é ou não? A fé. Sabia? A única coisa que vai ser boa para mim se eu acumular agora é fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala o quê? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A única coisa que você pode acumular, que vai servir quando você fizer a passagem, quando você vê a luz, e tomara que seja a luz, né? Meu irmão teve 2 paradas cardíacas lá em São Paulo. Eu fui lá visitá-lo. Eu falei: ei, meu irmão, você viu a luz? Ele falou assim: rapaz, não vi nada. Eu falei: ih, cara, se eu fosse você, estava preocupado, hein, velho? Você teve 2 paradas cardíacas e não viu luz, você só viu treva, a coisa tá feia pro seu lado. É bom quando você vê a luz, né? Se eu vi a luz, eu tô bem, mas não vi nada, ficou tudo nas trevas, começa a se preocupar, a coisa tá feia, né? A única coisa que você vai acumular, gente, eu acho tão engraçado, né? Academia Brasileira de Letras, você conhece? Quem tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras é chamado do quê, você sabe? Do que é? Imortal. Sabiam disso? Fulano de tal, o imortal. Aí de vez em quando sai no jornal assim: o imortal Machado de Assis morreu. Eu falo: pô, alguma coisa está errada na frase, né? Não tem alguma coisa errada? Hoje morreu o imortal da academia. Como é que o imortal morreu? São as hipocrisias da vida, né? Você não vai levar título, você não vai levar dinheiro, roupa, calçado, casa, fazenda. Não estou dizendo para não ter. Não estou dizendo que é pecado pensar no futuro, planejar. Eu também planejo, louvado seja Deus quem pode fazer isso. Mas preste atenção, a única coisa que você acumula e que vai servir para você é a fé. O resto serve para os outros. Para você, a única coisa que você vai chegar do outro lado e falar assim: ó, tanto que eu trouxe aqui, chama-se fé. E é por isso que, se você, como disse Jesus em João 8, se você não reconhecer que Jesus é o eu sou, você vai morrer no seu pecado. E gente, morrer no nosso pecado não é bom. Não é bom. Esta noite, estou tentando lembrar uma canção aqui, só um minutinho. Fica de pé. Eu não vou conseguir lembrar a canção que eu gostaria de cantar, mas eu queria que você nesta noite começasse a perceber que a oração mais poderosa é aquela que professa a fé. Hoje, quando eu me lembrava da minha mãe, a minha mãe só sabia fazer alguns números. Mas naquela aparente ignorância, havia uma fé. Hoje eu me lembrei das noites em que minha mãe me via sair de casa para beber, e ela entrava naquele quarto, acendia uma lâmpada que ela tinha lá com a imagem de Nossa Senhora, e pegava o terço e rezava. Quantas vezes, saindo de casa,
10, 11 horas da noite, a porta daquele quarto aberta, só aquela luzinha acesa, e eu ainda saía debochando, e eu mal sabia que aquele Deus para quem ela orava estava preparando algo para mim. Amém. Mal sabia eu que aquele Deus para quem ela orava era tão forte e poderoso, queria me fazer dobrar. Esta noite eu quero te convidar a confessar a sua fé. Pensa Nós cremos em todos ti, os teus Deus. problemas. Pensa em todas as situações. Se o problema é uma doença, fala o nome dessa doença e declara: eu creio no Senhor. Se o problema é a solidão, é a tristeza, declara: eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio que o nome de Jesus é mais poderoso do que todo e qualquer inimigo. Eu creio que Jesus está vivo. Aleluia. Amém, Deus. Essa declaração, meu irmão, minha irmã, é capaz de destruir todas as barreiras e todas as fortalezas. Jesus está vivo. Quando você declara isso, significa que Ele venceu a morte, que Ele venceu o inferno, que Ele venceu o pecado. Jesus Cristo está vivo. Nesta noite a nossa declaração é uma declaração de fé, ó Deus. Cremos em Ti, ó Deus Pai, Criador de todas as coisas. Cremos em Ti, Espírito Santo, força que nos ajuda a testemunhar. Cremos em Ti, Jesus Cristo, que se fez homem pelo sim de nossa mãe Maria Santíssima, e hoje está sentado nos céus. O Deus que se tornou homem, e como homem volta obediente ao céu como Deus. Nós declaramos a nossa fé nesta noite. Declaramos a nossa fé. Declaramos que cremos no Deus poderoso, no Deus que é capaz de trazer à existência o que ainda não existe. Amém. Meu irmão, que maravilha! Pensa, Deus é capaz de trazer à existência o que ainda não existe. Esse é o nosso Deus. O Onofre estava me testemunhando que além dessa bênção da cura, nesse tempo de crise, ele teve 5 ofertas de emprego. Meu irmão, minha irmã, sem nenhuma brincadeira, mas o Onofre tem a minha idade, 50 anos. Como que um homem de 50 anos pode ter 5 ofertas de emprego nesse mundo tão cheio de crise? Pois este é o nosso Deus. Quando você declara a sua fé, declare a sua fé. Nós cremos em Deus, cremos no Deus vivo, cremos no Deus poderoso, cremos no Deus criador do céu e da terra, cremos em Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima. Maravilhoso. Cremos, Jesus, nós cremos que Ele morreu em ti, pelos Deus. nossos pecados. Nós Cremos que Ele em ti. desceu até o inferno e venceu. Nós cremos em ti. Cremos Nós cremos em e ti. cremos, somente cremos. Deus. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Sei que podes curar, perdoar e libertar. Sei que podes curar, perdoar e libertar. Eu creio, Senhor.
Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Há uma palavra tua. Há uma palavra. Os mudos falarão. Os mudos falarão. Os coxos saltarão. Coxos saltarão. E os mortos irão viver. E os mortos irão viver. Se eu tocar em ti, se eu tocar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Há uma palavra tua. Há uma palavra. Os mudos falarão. Os mudos falarão. Os coxos saltarão. Os coxos saltarão. E os mortos irão viver. E os mortos irão viver. Se eu tocar, tudo pode acontecer. Erga os seus braços e declare: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, eu creio. Eu quero te convidar agora com as suas palavras. Erga os seus braços e declare a sua fé. Declare no que você crê. Declare. Declare, deixe Deus te surpreender esta noite. Declare e você vai ver que portas vão se abrir. Declare esta fé e você vai chegar em casa e situações terão sido transformadas para a glória de Deus vivo. Declare esta fé. Declare esta fé. Muralhas vão cair, portas vão se abrir. Declare esta fé. Libertações irão acontecer para a glória do Deus vivo. Ele que está no meio de nós. Ele que está aqui conosco nesta noite. Bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Chamamos, aleluia. Deus, chamamos Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Nas palmas agora. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha. Há uma palavra. Há uma palavra. Os mudos falarão. Os coxos saltarão. Os coxos saltarão. E os mortos irão viver. E os mortos irão viver. Se eu tocar em ti, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, amém. Amém. Chamamos, Deus, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Podemos nos sentar. E tenhamos nos nossos lábios o que o Onofre falou, né? Milagres ainda acontecem. Amém? Amém? Amém. Senão não vale a pena. Milagres ainda acontecem. Amém? Amém.